Olá, amantes da justiça divina, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Serão saciados. O alívio, a promessa é para o futuro. Serão saciados aqueles que querem a justiça, porque a justiça virá. Não agora, nem a paz não vem agora, nada, porque a paz só vai vir quando o reino dos céus vier para trazer a paz eterna aqui para a terra. E ela não vem agora, porque agora ainda está sendo dada a permissão para o inimigo de Deus trabalhar. O príncipe desse século que fala, ele ainda está influenciando muitas nações, muitos líderes mundiais, muitas pessoas que governam o mundo. Então o mundo ainda está sendo governado pela influência do inimigo de Deus. Mas quando vier totalmente o governo dos céus, do reino dos céus, novamente voltar para a terra, aí tudo vai voltar a ser como era antes, né? Porque antes a terra era governada pelos céus. Deus descia para passear no jardim todas as tardes e conversar com o casal, né? E dar as suas instruções. E até hoje ele sempre quis dar as instruções, só que o homem se afastou de Deus, dando ouvido ao inimigo de Deus que veio para enganar. E aí se tornou mais difícil o diálogo, o contato com Deus. Mas Deus queria dialogar, Deus quer isso para sempre. E ele vai voltar a ter essa relação com o homem, onde ele vem para dar as instruções, para alimentar o homem com a sua palavra, porque o homem vai precisar dessa palavra para sempre, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra dele, para sempre a gente vai precisar dela. Então é isso aí. Se você tem vontade de falar da palavra de Deus, se você acha que está indo para a sua igreja, está indo para a sua congregação, para algum lugar, mas está sentindo vazio, é porque você tem que fazer mais alguma coisa. A gente tem que fazer, a gente tem que demonstrar. Se a gente tem fé, se a gente tem esperança nesse Deus, nessa promessa, na Bíblia, se a gente é criacionista, se a gente acredita no Criador, acredita que foi Deus, o Deus único que criou tudo, se a gente é monoteísta, a gente tem que demonstrar isso, né? A nossa fé sem obra é morta. Então a gente tem que fazer alguma coisa, ainda que seja um vídeo, ainda que seja repetir tudo aquilo que já está falado na Bíblia, repetir mais e mais e mais, porque assim, a palavra de Deus ela vai se repetindo, mas cada vez que ela vem, ela realiza um trabalho no coração das pessoas, na mente da gente, e ela vai modificando, vai moldando a gente e limpando aquelas influências do mundo, aqueles apegos que as coisas do mundo vêm para nos rodear, para nos tirar o foco, tirar a atenção. A gente vai ficando cheio de tudo aquilo e a palavra de Deus tem que vir para nos limpar, nos livrar, nos deixar mais leve, mais livre e com mais harmonia, né, para com Deus, porque é isso que Deus quer. Ele quer que coloquemos a nossa relação com Ele em primeiro lugar. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino dos céus e todas essas coisas serão acrescentadas. Então a gente sabe que Deus vai voltar e que para Ele voltar vai se afunilando um tempo cada vez mais ruim, mais cheio de dores, cheio de dificuldades. Por quê? Porque é resultado das próprias relações humanas, de como o mundo está sendo governado. Cada vez mais vai aumentar as guerras, e por conta das guerras, a fome, as doenças, tudo, porque o mundo está sem a bênção de Deus, porque as pessoas se afastando de Deus, eles não têm a bênção de Deus. Então o mundo está castigado naturalmente, né? O mal destrói por si só. E aí as pessoas estão sofrendo em consequência daquilo que elas escolheram. Muitas coisas é por conta disso. E aí a gente tem que esperar, depositar fé, esperança nessa promessa de Deus que vem para renovar tudo. E para a gente demonstrar, a gente sabe dos sinais que Deus falou, Jesus falou, a palavra de Deus, quando estivesse perto da sua volta para vir expulsar a maldade, fazer o julgamento e governar a terra de uma forma paradisíaca, onde todo mundo vai viver bem. Quando estiver se aproximando desse tempo, vai ter os sinais. E os sinais, muitos sinais são sinais humanos, o comportamento humano. Os homens estarão cheios de si, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, né? Sem afeição natural, amantes do dinheiro, né? Amantes de si mesmo. E todas essas coisas estão acontecendo, desleais, desobedientes aos pais. Então, querendo criar a sua própria religião, querendo criar suas próprias leis, sem querer aceitar de Deus, porque diz que é pesado. Querendo criar mestres para si, né, que o apóstolo Paulo falou. Então, nós já estamos chegando.
E aí falou que o conhecimento ia se multiplicar, muitos andarão de um lugar para outro. Na época que a Bíblia foi escrita, com a influência de Deus, e falou que muitos andarão de um lugar para outro, não existia avião, não existia tantos navios, não existia o que a gente vê hoje. Não existia as tecnologias, a internet para a gente ter notícia do mundo todo. Acontece uma coisa, em um segundo a gente já está sabendo o que está acontecendo, ao vivo a gente acompanha ao redor do mundo o que está acontecendo. Então, e a Bíblia já falou disso, que iria chegar nesse tempo. Então, baseado no que ela falou e que realmente aconteceu, guerras e rumores de guerra já está chegando. Então vai chegar a pré-tribulação e depois a tribulação, que é mais forte ainda, um tempo difícil como nunca se viu. Vai chegar um tempo onde vai vir um governo que vai controlar tudo e só vai poder comprar ou vender quem tiver ligado no governo dele, através, eu creio que vai ser da moeda digital, onde a moeda digital vai fazer com que as pessoas sejam controladas. O dinheiro não está na mão de quem produziu, mas está na mão desse governo e ele faz o que quer com o dinheiro das pessoas e determina como as pessoas vão gastar, qual é a forma, porque basta ele teclar um botão ali que ele vai conseguir controlar tudo. Então, quem não aceitar a marca dele, quem não aceitar o controle dele, vai ser perseguido. E a própria Bíblia já fala, né? Quando vê falar desse Senhor que vai se assentar no trono que é do templo, que é para ser o trono de Deus, fuja para as montanhas, viva isolado, não entre no sistema dele, porque você vai se corromper. Então Deus pede para a gente vigiar, né? Ele diz que no mundo tereis aflições, então vai ficar pior cada vez mais. Só que ele diz, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o dia já está marcado, vai chegar o dia em que ele vai voltar. Ele já venceu o mundo. Se a gente resistir até o final, e não, mesmo sofrendo, mesmo passando fome, mesmo trabalhando um dia, né? Um dia por um denário, né? Um salário de um dia, 1 quilo de trigo por um denário, a Bíblia fala que vai chegar esse tempo. O salário de um dia de trabalho só vai dar para uma pessoa se alimentar. Não vai dar para a gente alimentar a família. Vai chegar esse dia que as coisas vão ficar tão difíceis. E aí, quando chegar esse tempo, vai vir um solucionador falso, que vai vir com a falsa paz, falsa prosperidade, promessa, que vai enganar muita gente. E é nesse tempo que a gente tem que vigiar, que Deus diz, para não cair na lábia dele, porque ele vai fazer milagre, Deus vai permitir que ele faça muitas coisas e engane a muitos, né? Então, mesmo sofrendo, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar sabendo que vai chegar esse dia. E já está se aproximando. O dia em que a gente vai cada vez mais caminhando para uma dificuldade imensa, né? E aí ele vai vir propondo a solução de acabar com o desmatamento, de acabar com as guerras, de acabar com a fome no mundo. Tudo aquilo que nos faz sofrer e nos impõe medo, né? Só que é por pouco tempo, ele não vai conseguir segurar como Deus consegue fazer. E ele vai vir prometendo vida fácil, as pessoas muitas vezes não precisam trabalhar, o governo vai dar um salário básico para você, só que ele dá um salário com a mão para controlar com a outra, para cuidar da população como se fosse um animal ali que está escravo nas suas mãos. Então, nós não queremos ser escravo desse Senhor, nós queremos ser escravo daquele que é o Criador de todas as coisas. Quem quer isso, deve esperar por esse Deus, por essa promessa do reino dos céus. Amém? E fazer e se comportar, né, demonstrando que está do lado desse Deus, que está agradando Ele, porque é dessa forma que a gente vai obter a aprovação dEle, que vai agradar a Deus, e Deus vai nos livrar de todo mal. Amém? Porque é o que Ele quer. Por isso que Ele deixou essas instruções. Então, a gente tem que estar falando disso a todo momento, cada vez mais, porque o tempo do fim se aproxima, o tempo do fim da maldade. Mas primeiro vai ficar mais ruim ainda, a maldade vai aumentar mais ainda. A Bíblia fala, devido à maldade do mundo, o amor de muito esfriará. Então as pessoas estarão sem amor, praticando maldade, né? E Deus abençoe a todos e que a gente consiga se livrar desse grande mal com a ajuda de Deus, buscando Ele a cada dia.